Nossa, eu perdi o point do meu próprio jumps, velho. Salve, meus batedores de escanteio, tudo bom com vocês, gente? Pelo amor de Deus, estou muito empolgado de estar aqui de volta para poder falar com vocês mais uma vez. Mais uma história linda, do futebol lindo, desse mundo lindo, porque é todo mundo lindo, inclusive eu. Hoje eu vim falar para vocês de um dos campeões mais tradicionais da Inglaterra e talvez mais inusitados, que pouca gente sabe que esse clube tem uma Premier League. Então vamos lá. Você, nosso batedor de escanteio, sabe qual é o clube que tem uma Premier League? Ah, eu acho que é o Manchester United. Não, Manchester United. Uma Premier, Manchester United. Clube um pouco menor que esse, vai. Ah, então eu tô ligado, é o Arsenal, velho. É o Arsenal. Pode falar que é o Arsenal que tem uma Premier League, mano. Pode falar, é o Arsenal. É, ainda um pouquinho menor que o Arsenal, vai. O Spurs, talvez o West Ham. Vai, o West Ham, um clube tradicional, teve o Bob Moore. É, o Bob Moore não chegou a jogar na Premier, né? Então um pouco menor ainda que esses, vai. Qual clube que tem uma Premier, assim que você lembra? Um clube menor que esse com uma Premier. Ah, é o Liverpool, né? Tá, não precisa ser tão pequeno assim, um pouquinho maior que o Liverpool. Ah, então o Blackburn Rovers, pô, Blackburn Rovers. Isso mesmo, gente, é o nosso queridíssimo Blackburn Rovers. Pra você que acha que eu tô sendo um cara tradicionalista e que não respeito futebol de verdade porque eu não respeito Liverpool, não respeito mesmo. E o problema é do Liverpool. Mas, pra você que não sabe da história do futebol, o Blackburn Rovers é um dos clubes mais tradicionais da Inglaterra e do mundo. Pra vocês terem uma noção, ele foi fundado no dia 5 de novembro de 1875. Então ele foi fundado no século XIX ainda. E ele foi fundado numa reunião de hotel sediada por dois jovens que queriam criar um novo clube para jogar sob as regras da associação de futebol que estava sendo formada. O primeiro jogo do Blackburn Rovers aconteceu no dia 18 de dezembro desse mesmo ano, 1875, e acabou em um empate. E para vocês verem como o Blackburn Rovers, apesar das piadocas e de hoje ser um clube mais conhecido, o Blackburn Rovers ajudou a fundar os principais campeonatos e as principais instituições inglesas de futebol. Ele teve pela fundação de todas, ele teve em reuniões, teve em votações, e ele, por exemplo, disputou a primeira Copa da Inglaterra da história. Bom, para começar a história desse clube lindo, antes de chegar no título da Premier League, a gente tem alguns bons anos. O Blackburn Rovers é um clube muito antigo, então ele disputou muito campeonato até chegar na Premier League. Por exemplo, ele foi fundado em 1875, como vocês já estão sabendo, mas em 1879 eles já disputaram a primeira FA Cup deles, que vocês devem conhecer, que é o campeonato que tem até hoje, às vezes até muda de nome de patrocinador, mas é a FA Cup. E eles arrasavam na FA Cup, até porque provavelmente não tinha time de futebol para disputar com eles, né? Se a gente for bem honesto, em 1890, 1880 não tinha esse futebol. Então, pô, vai falar, ainda não tinha nem o maior clube do mundo que era o Corinthians, então, pô, o que era do futebol antes de 1910? Vamos falar a verdade. Então, apesar de ter disputado a primeira vez em 79 e ser fundado em 75, em 82, pouquíssimos anos de vida o clube tinha, ele já chegou na final da FA Cup, mas acabou perdendo. Mas, sem entrar em desespero, o clube lutou. Em 84 ele chegou na final da FA Cup contra o Queen's Park Rangers, que é outro time antigo e que hoje em dia é pequeno. Ele chegou na final do campeonato contra o Queen's Park Rangers e bateu o Queen's Park Rangers e conquistou uma FA Cup. E, aproveitando o grito de campeão, eles chegaram na temporada seguinte, no ano seguinte, na final da FA Cup de novo, contra o Queen's Park Rangers de novo, e eles ganharam de novo. Tiveram um bicampeonato do mesmo campeonato em cima do mesmo adversário. E eles não pararam por aí, porque o fervor era tão grande, estava todo mundo se abraçando, todo mundo comemorando, aquela coisa linda, aquela coisa louca, champanhe, taça, que no ano seguinte eles chegaram de novo na final da FA Cup e de novo eles ganharam, só que agora foi em cima do West Bromwich, que também é um time antigo e também é um time ruim hoje em dia. Vai saber se tem alguma relação, isso já vai além de mim. Mas o nosso queridíssimo Blackburn Rovers não parava por aí, porque ele era um gigante e ele tinha respeito. Com uma seca de só 4 aninhos, ele voltou para a FA Cup de novo. Em 1890 ele ganhou a FA Cup em cima do Sheffield Wednesday, que mais uma vez, adivinhem, um time antigo, que hoje em dia é um time ruim. E, de novo, eles aproveitaram o sabe, do título? Aquela coisa louca. E em 1891 eles chegaram de novo na final, eles ganharam dessa vez em cima do Notts County, que eu vou deixar vocês adivinharem se é um time antigo e ruim.
sabe? Eu acho que vocês já devem estar percebendo, aprende o suficiente pra não ter que falar pra vocês toda vez. Apesar dessa chuva de FA Cup pra dar e vender, o Blackburn Rovers infelizmente não ia tão bem nos pontos corridos. Ele só ganhava a FA Cup e não conseguia se manter bem no campeonato de pontos corridos, tanto que ele quase foi rebaixado em algumas temporadas. Mas no começo do século XX tudo virou e ele viveu uma grande fase nos anos 1910. Já desde o finzinho do século XIX, eles tinham o lateral deles, Bobby Crompton, que é um dos grandes ídolos do clube até hoje, que jogou 24 anos com o Blackburn Rovers. Aí, com o Bobby Crompton, um time bem arrumadinho, em 1912, só 2 anos de vida do timão, eles ganharam a primeira liga deles em pontos corridos e já emendaram ela em 1914 mais uma liga, então eles foram bicampeões da Inglaterra, né? Na verdade é um bicampeões porque não foi seguido, né? Eles não ganharam 2 vezes, vocês sacaram o rolê, né? E aí, eles coroaram essa grande fase deles no início do século XX com o Bobby Crompton como técnico, cementando mais ainda o lugar dele como grande técnico. Eles ganharam a 6ª FA Cup deles em 1928, fechando esse bom período deles desde a sua fundação até o início do século XX. Bom, o time é um time antigo, começou ganhando, deve ter mantido os fundos desses primeiros títulos, atraído alguns bons jogadores, manteve uma boa geração, chegou na época da Premier League e ganhou, só que acabou quebrando, algum dono fez bobagem e o time caiu hoje em dia. É isso, longe disso. Até porque logo depois desse título da FA Cup, Blackburn Rovers entrou numa seca de quase 70 anos de títulos relevantes, assim. Eles simplesmente não conseguiram ganhar nada e eles estavam tomando pau de todo mundo. Durante o restante do século XX, eles foram rebaixados muitas vezes. Eles caíam e eles voltavam, e eles caíam de novo e eles voltavam, estilo Vasco, sabe? E eles não conseguiam se manter na elite do futebol, eles não conseguiam atrair bons jogadores, eles não ganhavam títulos. E eles chegaram a ficar muitos anos fora da primeira divisão. Inclusive, o maior período deles foi ficar 26 anos fora da elite do futebol inglês. E, em homenagem ao Fluminense, eles conseguiram conquistar a Série C, equivalente à Série C do campeonato inglês, em 1975. Então eles realmente passaram por uma fase horrível depois desses anos brilhantes da fundação deles. Mas aí aconteceu uma coisa revolucionária na história do futebol com o Blackburn Rovers. O nosso querido Jack Walker, que não é o Johnny Walker, é importante lembrar, era um magnata do ferro na época dos anos 90 e ele resolveu investir no time da cidade natal dele, que adivinha? Era Blackburn Rovers, que naquela época já estava nessa draga desgraçada, não fazia nada. Eu falo que é revolucionário porque isso lembra muito coisas como a compra do PSG, a compra do Chelsea ou a compra do Manchester City, esses clubes que começam a ser fundados por dinheiro privado de alguém que começa a investir para comprar bons jogadores, montar um timão e meio que fazer um time grande das cinzas, assim. E foi isso que aconteceu com o Blackburn Rovers, tanto que no primeiro ano do Jack Walker o Blackburn Rovers quase caiu para a terceira ano de novo. Só que ele conseguiu começar a enfiar os fundos dele no time e ele contratou Kenny Dalglish, que é um técnico inglês bastante famoso. Quem acompanha a história do futebol inglês conhece ele. Ele ganhou uma par de títulos com o Liverpool e ele foi pro Blackburn Rovers e conseguiu acesso à Premier League em 91-92. Bom, para a primeira temporada deles na Premier League, o Jack não quis se fazer de pão duro. Ele gastou muito no time, ele começou a trazer vários nomes como Patrick Anderson, Graham Lasso, Colin Hendry, Stuart Ripley e, acima de todos, o principal, o mais famoso e o que é mais associado a esse time, Alan Shearer, senhoras e senhores, que é disputado pelo United e pelo Liverpool, e mais frente na carreira foi disputado até por times de fora da Inglaterra, porque o cara jogava muito, mas a gente já vai contar a história dele. Todo esse investimento deu certo, o time chegou a liderar a Premier League depois de muitos anos sem conseguir liderar um campeonato inglês da primeira divisão, mas o Alan Shearer acabou tendo uma lesão. O Alan Shearer, principal atacante do time, e o time ficou em quarto. Mas com a continuação da gastança, inclusive pro goleiro Tim Flowers, que fez o nome dele lá, em 93-94 o título ficou mais perto quando eles ficaram em segundo lugar, perdendo por ninguém mais e ninguém menos que o United do Ferguson, porque quem nunca perdeu pro United do Ferguson, é ou não é? E aí, na temporada seguinte, o Walker falou, quer saber? É agora ou nunca. E ele gastou dinheiro e trouxe o atacante Chris Sutton,
que era um jovem muito promissor e que fez uma grande dupla de ataque com Alan Shearer. E os dois estavam metendo caixa à torta e à direita. E, bom, na temporada seguinte, o Blackburn Rovers estava novamente brigando ali em cima, até que ele perdeu pro United do Ferguson num jogo. E aí aconteceu uma coisa interessante, porque ao invés deles se abalarem e desistirem do título que nem aconteceria no ano passado, e em que eles ficaram em segundo, eles se motivaram e eles fizeram uma sequência de jogos invictos, e invictos inclusive ganhando a maioria, eles empataram um só. Assim, eles conseguiram levar o time para o primeiro lugar. O time tinha uma tática muito boa com o treinador que eu já falei, o Kenny Dalglish. Ele tinha uma defesa bem armada, era um time difícil de tomar gol. E acima de tudo, mesmo com meio campo bom, meio campo distribuidor de bola, ele tinha dois atacantes muito bons, que eram o Chris Sutton e o Alan Shearer. Quem não conhece os dois, vale a pena pesquisar, eles jogam muita bola e todo esse esforço levou ao final da temporada ao título queridíssimo da Premier League, e eles ficaram por muitos anos tendo mais títulos da Premier League que o Liverpool, vocês acreditam? Bom, agora que a gente já teve uma noção de como o Blackburn Rovers chegou lá com toda essa gastança, vale dizer que o Blackburn Rovers teve o melhor ataque da competição e que o artilheiro deles foi ninguém mais, ninguém menos que o Alan Shearer, que a gente aqui do Escanteio Curto acha que vale a pena dar um destaque para ele, porque ele é um cara muito fenomenal. Ele terminou a carreira dele como o maior artilheiro da história da Premier League. E assim, não é maior artilheiro tipo, o cara fez muito gols. Ele é maior artilheiro com sobra. O segundo colocado, que é o Rooney, tá muito atrás do Alan Shearer. Então o Alan Shearer, o Agüero, que é o principal goleador de hoje em dia, que tá há muito tempo na Premier League, tá muito atrás do Alan Shearer. O Alan Shearer tem muito gol e vale a pena dar uma destacada na carreira dele agora. Ele começou jogando 4 anos no Sunderland, foi o time que revelou ele pro mundo. E ali ele já começou a ser disputado por vários times grandes, mas o dinheiro do Blackburn Rovers falou mais alto e ele foi pro Blackburn Rovers, onde ele liderou o time sendo artilheiro com 34 gols naquela campanha vitoriosa. Nesse clube ele passou 4 anos até que ele foi transferido para, rufem os tambores, para o Newcastle. Pois é, um dos maiores jogadores do mundo resolveu trocar o Blackburn Rovers pelo Newcastle, sendo que ele já tinha passado pelo Sunderland. Então assim, ele não é um jogador de grandes times, mas ele é um jogador de grandes feitos. Ele passou uma década no Newcastle e depois disso ele terminou a carreira dele com 260 gols na Premier League. Uma marca assim que só o Rooney passou de 200 e ele tem 200 e pouquinhos, ele não passou nem de 250, por exemplo. Então ele tem muita folga e provavelmente nunca vai ser passado, e se for vai demorar muito. E bom, para aumentar o chinelinho do cara, já que ele deve ser pouco mala, ele também participou da seleção PFA do século, PFA que é a seleção do campeonato inglês, e no FIFA 100, que é aquela lista do Pelé dos 100 maiores jogadores de todos os tempos. Então ele deve estar aqui redinho, aguinha de coco, tranquilo, porque esse cara ganhou uma grana e ele jogou muito. E você deve estar se perguntando como um clube que era financiado por um magnata do ferro, que estava dando dinheiro a rodo pro clube, comprando todos os nomes, como que esse clube virou tão irrelevante hoje em dia, a ponto de poucas pessoas saberem que ele tem um campeonato da Premier. Pois é, logo depois do título, o Jack Walker parou de investir no clube na temporada logo após o título deles. Ele gastou só 8,2 milhões na próxima janela de transferência, 8,2 milhões de euros, o que foi uma menor quantia desde que o clube começou a ser financiado por ele. Ele focou em tentar manter a base do time campeão, só que esse time campeão acabou não conseguindo se aguentar no alto nível de competições de alto nível. Mas a base desse time acabou não aguentando o nível futebolístico das maiores competições de alto nível da Europa e terminou em último lugar no seu grupo da Champions e ficou em 7º lugar na Premier League. Uma curiosidade interessante dessa época em que o investimento foi diminuindo foi que o Kenny Dalglish, que eu falei pra vocês, o técnico, ele pediu 2 reforços do Bordeaux pro dono, pro Jack Walker, chamavam Christopher Dubarry, e um outro meio campo careca que eu não conheço, chama Zinedine Zidane, eu não sei se vocês conhecem também, é um cara careca, jogou no meio campo, ele gostava de girar assim, fazer aquele giroscreen. Não sei se vocês conhecem, ele acabou não dando muita coisa na carreira, nenhum desses 2 caras,
Não sei o que eles acabaram perdendo, mas muita gente acha curioso esse momento porque o Jack Walker se recusou a comprar o Zidane pro Blackburn Rovers. E aí, logo depois dessa temporada pavorosa, o Blackburn Rovers acabou perdendo o Alan Shearer, que foi pro Newcastle. O time começou a receber cada vez menos investimento do Walker e ele foi se diluindo e virando o que ele é hoje em dia. Tá, ele virou o que é hoje em dia, mas o que ele é hoje em dia, meu Deus, me fala. Bom, eu, por exemplo, nasci no século XXI, só vi o Blackburn Rovers ruim, porque no início do século ele se manteve na Premier League e lá a partir de 2001 ele ficou estabelecido como um time meio de tabela, sabe? Aquele time que não fede nem cheira, não cai nem vai pra Champions, e ele tá ali não fazer absolutamente nada. Eles conseguiram inclusive conquistar uma Copa da Inglaterra nessa época em cima do Tottenham, e foi basicamente a última grande glória que um torcedor de Blackburn conseguiu ver o time conquistar. E bom, eles se mantiveram nesse não fede nem cheira até a temporada 2011-2012, quando eles caíram para a segundona de novo, e desde então eles não conseguiram voltar. E por exemplo, na última temporada eles terminaram em 11º da segundona. Então eles eram no meio de tabela da segunda. E o principal jogador deles é o Lewis Holtby, que é ex-Schalke 04, caso você conheça ele. E bom, eles não têm nenhum prospecto, a não ser que surja outro magnata do ferro que tenha muita paixão pelo time do Blackburn. Mas aí, essa é a história de um dos times mais antigos e mais curiosos da história do futebol inglês e do futebol mundial. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esquece de deixar o like aqui embaixo. Não esquece de se inscrever. E depois que se inscrever, ativa o sininho, por favor, para você receber as nossas notificações. Vejo vocês no próximo vídeo que inventarem pra mim. Até o próximo vídeo, qualidade duvidosa, e é tudo nosso.